Olá, turmas! Desejo que todos estejam bem com saúde. Eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos de redação do terceiro bimestre. Vamos estudar o texto editorial, que também é um texto argumentativo, assim como o artigo de opinião, o texto dissertativo argumentativo que é exigido de vocês na redação do Enem. E nós vamos começar estudando o que é o editorial. Editorial é um gênero textual argumentativo da esfera jornalística que expressa a opinião de um jornal ou de uma revista a respeito de um assunto atual, muitas vezes polêmico. Então, diferentemente dos outros textos que compõem um jornal de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. E por apresentar o ponto de vista do órgão da imprensa no qual é publicado, seja ele um jornal ou uma revista, em geral, esse tipo de texto não traz assinatura e tem um espaço já definido no corpo da publicação nesse meio de comunicação, seja ele um jornal ou uma revista. Por que o editorial não apresenta assinatura? Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, revista, jornal, rádio, entre outros. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Como todo texto argumentativo, o editorial apresenta uma intenção persuasiva, ou seja, ele vai tentar convencer o seu leitor. Em geral, ele vai ser escrito em terceira pessoa, em uma linguagem formal e não apresenta assinatura, por isso, essa questão de trazer a impessoalidade. Por se tratar de um texto argumentativo, o editorial apresenta uma tese e argumentos para fundamentá-la. Muitas vezes, a tese do editorialista pode ser a proposta de solução para um problema apontado por ele. Apresentar um problema e sugerir a solução é uma maneira de desenvolver a argumentação a respeito de um determinado tema. Quase sempre, o autor de um editorial emprega dados fornecidos por fontes confiáveis para apresentar as questões que serão discutidas no texto. Às vezes, ele faz perguntas ao leitor para que esse leitor possa raciocinar em uma direção que confirme a sua tese. O editorialista sabe que as perguntas ou as questões levantadas funcionarão como argumentos, porque é capaz de prever as respostas para estes argumentos. E agora nós vamos conhecer as características desse gênero textual. Caráter objetivo e subjetivo, linguagem formal e impessoal, emprego da terceira pessoa do singular, verbos em geral no presente do indicativo, textos dissertativos argumentativos, temas da atualidade, textos relativamente curtos e não apresenta assinatura. Então, essas aqui são as características que marcam esse gênero textual que é o editorial. Então, nós já sabemos que é um texto de caráter jornalístico, porém, nós vamos observar que ele vai ser mais opinativo do que informativo, diferente dos outros gêneros textuais, também de caráter jornalístico, como, por exemplo, uma notícia. Então, aqui nós observamos que essas características fazem com que esse gênero textual torne-se opinativo, como, por exemplo, o emprego da terceira pessoa no singular, né? Além de trazer argumentos que comprovem e confirmem a opinião do leitor sobre temas da atualidade. E nós sabemos que uma das características mais marcantes desse gênero textual é que ele não apresenta a assinatura do editorialista.
Então, por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais, assim como os outros textos dissertativo argumentativo, como, por exemplo, o artigo de opinião. Então, nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, aqui nós vamos observar as particularidades desse gênero textual. Na introdução, apresenta-se uma síntese do assunto comentado, bem como a opinião que será defendida. Ou seja, logo no primeiro parágrafo, nós vamos encontrar uma espécie de resumo do que será comentado no decorrer do texto. No desenvolvimento, o corpo do editorial, com comentários e opiniões que apresentam a linha de pensamento do jornal ou da revista sobre o assunto. Aqui serão apresentados os argumentos, os dados que vão deixar transparecer a opinião, a linha de pensamento do órgão, seja ele o jornal ou a revista. E por último, na conclusão, em que se apresenta uma solução para o problema focalizado ou se leva o leitor a refletir sobre o assunto. Então, não necessariamente eu vou ter que apresentar uma solução, eu posso apenas deixar uma reflexão para o meu leitor. Como já se observou, o contexto de circulação do editorial são os jornais e as revistas. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo ilustrativo desse gênero textual, que é o editorial, retirado de um jornal. No decorrer das aulas, nós vamos ter um contato maior com o gênero através da leitura de editoriais, da resolução de questões. E, resumidamente, o editorial é um gênero textual argumentativo da esfera jornalística, como nós acabamos de ver, que expressa a opinião de um jornal ou de uma revista a respeito de um assunto atual. Como todo texto argumentativo, o editorial apresenta uma intenção persuasiva, em geral é escrita em terceira pessoa, usa linguagem formal e não apresenta assinatura. Espero que de fato tenham compreendido. Se for necessário, assista a videoaula novamente, anotem as dúvidas, nos chamem no PV e até a próxima.